Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um vídeo aqui no formato Vale a Pena, onde eu, Jorge Augusto, dou a minha opinião pessoal a respeito de um produto. Pois bem, dessa vez eu trago para vocês aqui o Fiat Cronos, modelo já bastante conhecido aí do mercado brasileiro, né? Só que o detalhe, esse aqui é modelo 2023. Você está acompanhando aí o meu trabalho no canal, viu que no dia 30 de julho desse ano eu fiz uma matéria mostrando como ficou aí a linha 2023 do Fiat Cronos. Essa daqui é a unidade que corresponde à versão topo de linha, a Precision, que vem equipada com motor 1.3 aspirado que a gente já conhecia, com uma diferença. Agora disponível com o câmbio automático, ou seja, o câmbio continuamente variável da Fiat, que simula 7 marchas. Mas e aí? Vale a pena colocar na garagem? Começando aqui pela frente do carro, como vocês já podem ver aí na imagem, não teve muita modificação. Claro, a Fiat fez alguns pequenos ajustes, mas basicamente é a frente que a gente já conhecia. Vou chamar a atenção para vocês que a única coisa em LED que a gente tem aqui é este detalhe, que é a assinatura da lanterna em LED. Pessoal, esse carro não tem DRL. Aliás, achei uma pena a Fiat não ter incluído o DRL na linha 2023. De resto, é a frente que a gente já conhecia. Então, faróis. Quando a gente olha aqui, é o tipo parabólico, né? Que a gente tem o farol alto separado do farol baixo, iluminação halógena, a luz de pisca é do tipo incandescente e o farol auxiliar aqui embaixo também é do tipo halógeno. O que a gente pode destacar nessa versão Precision é que você vê alguns detalhes aqui em cromado, que acabam fazendo um pouquinho de diferença para deixar um pouquinho mais bonito, né? Então você tem isso aqui na grade, no símbolo da Fiat e até mesmo ali na parte de baixo do para-choque. Mas de resto, é basicamente o Cronos que a gente já conhecia. Aqui pelo lado tem algumas coisas que a gente pode destacar. Já vou começar falando aí das rodas. Como vocês estão vendo, ela é diamantada. Aliás, aro 16 polegadas em liga leve. Agora olha só, você tem esse tom aqui escurecido, e esta parte que normalmente costuma ser cromada, aqui não. Ela é uma cor fosca, o que acaba sendo diferente. Roda 16 polegadas em liga leve com pneu 195/55. Aqui na frente, freio a disco, mas quando a gente vem aqui atrás, freio a tambor. Outra coisa que chama atenção são alguns detalhes cromados, como as maçanetas. E aqui, ó, você tem esse friso também com o nome Cronos, que acaba deixando o visual um pouquinho diferente. O carro tem sistema de chave presencial e outra coisa importante, repetidor de seta incorporado no espelho lateral. Falando aqui da motorização, já bastante conhecida no Fiat Cronos, né? Estamos falando do motor 1.3 litros aspirado Firefly, 4 cilindros com comando variável. Pessoal, esse motor a gente já conhece do Fiat Argo, tem aqui no Cronos também e até mesmo da Fiat Strada. Olha só, o motor vai de 98 cavalos na gasolina a 107 cavalos no etanol. O torque máximo varia de 3,2 kgfm na gasolina a 13,7 kgfm no etanol. Não é um motor ruim, principalmente quando a gente compara com outros de cilindrada parecida. Aí a gente consegue ver um bom rendimento. Mas a gente não pode esquecer que no passado o Fiat Cronos na versão Precision já foi equipado, por exemplo, com motor 1.8 e-torque, né, que a Fiat aposentou, que era um motor 1.8 aspirado com 139 cavalos. Então, em relação ao e-torque, ele perdeu desempenho, mas eu digo, esse motor é mais eficiente em consumo. Mas como que ele ganhou eficiência? Só pela troca do motor 1.8 pelo 1.3? Não, tem mais coisa, mas olha só, vamos ver os números aqui, inclusive na etiqueta do Inmetro. Na categoria, esse carro recebe letra A e na classificação geral, letra B. Olha como os números são interessantes. Quando a gente pega a gasolina na estrada, 14,9 km por litro. Quando a gente pega aí na cidade, 13,4. Etanol na estrada, 10,8, na cidade 9,3. E qual é o milagre? É só um motor com cilindrada menor? Não. Sobretudo, nós temos aqui o câmbio continuamente variável, né? O câmbio CVT, que a gente já viu aí na Fiat Strada, que também está aqui. Como a gente sabe, o câmbio continuamente variável simula infinitas marchas, sempre privilegiando a questão do consumo. E lembrando que esse câmbio CVT simula 7 marchas. O que eu já posso adiantar para vocês é o seguinte, se vocês esperam um carro com excelente desempenho, não é aqui que você vai encontrar. Até porque nessa categoria existem modelos turboalimentados e aqui é um motor aspirado. Mas o grande lance aqui é a questão da economia de combustível, principalmente em área urbana. E outro ponto que eu também já posso destacar, a suavidade ao rodar. Afinal, o câmbio continuamente variável proporciona essas duas coisas.
Aqui atrás nada de muito diferente. Então, começando pela iluminação, a gente está vendo que isso aqui, que é a iluminação de lanterna em LED. Luz de freio também é em LED. Já luz de pisca e luz de ré do tipo incandescente. A gente também observa nessa versão sensores de estacionamento no para-choque e mais essa câmera de ré, que tem algumas funções interessantes lá na central que a gente vai mostrar para vocês. E a versão Precision, ela só existe com o câmbio continuamente variável, que vem essa inscrição aqui, ó, AT, de automático, mas o câmbio é mesmo continuamente variável. De resto, tudo aquilo que a gente já conhecia no Fiat Cronos. E como é o porta-malas? Pois bem, tem um botãozinho discreto aqui do lado, quando você aperta, ele abre completamente a tampa, porque tem um sistema de contramolas, que é bem legal. Tampa do porta-malas tem esse acabamento aqui. Eu estou destacando que tem vários concorrentes que não oferecem esse acabamento. E olha só, o espaço é muito generoso. 525 litros de capacidade. Nas fichas técnicas, é o maior da categoria de sedãs compactos, o que é muito bom. E outra coisa, quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, olha só que legal, o step não é aquele step fininho, é um step que, apesar de não ser igual ao pneu de rodagem, medida 185/60, aro 15 polegadas. Quando você aplica esse step, não altera a dirigibilidade. Nesse ponto, parabéns para a Fiat. Posição aqui do motorista. O banco tem ajuste de altura, só que olha só, a alavanca fica aqui do lado interno, junto ao freio de mão. O volante só tem ajuste de altura, infelizmente não tem o ajuste de profundidade. Então eu já posso dizer que não acha aquela posição mais ideal, ainda que não seja ruim. Quando a gente vem aqui para a porta, a gente tem o controle elétrico dos espelhos, o controle elétrico dos vidros nas 4 portas e esse pequeno espaço. Por que eu digo pequeno? Como vocês podem ver, não cabe muita coisa. E se você colocar ali uma lata ou garrafa, vai sobrar muito pouco espaço. Para compensar, tem esse outro compartimento aqui do lado do volante, que é muito útil, por exemplo, para colocar a carteira masculina. Mais algumas coisas que a gente pode destacar. O espelho aqui, por exemplo, do tipo autocrômico, aquele que escurece automaticamente. Também tem aqui o descansa-braço para o motorista, que obviamente vai fazer um uso muito melhor aí do câmbio automático. Outra coisa que a gente pode mostrar aqui é o ar-condicionado, digital e automático, porém de simples zona. A gente também tem um espacinho aqui na frente que é um porta-copos, inclusive serve para você deixar aqui a chave do carro, para quem gosta de fazer isso. Tem daí uma portinha USB e uma entrada auxiliar para a central multimídia, que é aquela Uconnect mais simples, né? Ela tem integração Android Auto e Apple CarPlay por cabo, mas não tem muito mais recursos. E por fim, as 3 saídas aqui do sistema de ventilação. Ou seja, não tem nada muito diferente, mas o essencial está aqui. E o banco traseiro do Fiat Cronos? Olha, o entre-eixos não é aquela super generosidade. São 2,52 m, mas eu vou dizer para vocês que a solução atende. Eu coloquei aqui tanto o banco do motorista quanto o banco do passageiro de forma confortável, como se eu estivesse sentado lá. E ó, do meu joelho ao encosto do banco, a gente tem aqui aproximadamente 4 dedos, não é apertado. A movimentação de pés, eu vou dizer para vocês também, ela é satisfatória. E aqui no banco traseiro a gente acha algumas coisas. Alcinha de segurança no teto, tem também aquele ganchozinho para você poder pendurar um cabide e até mesmo essa luz aqui, que não é exatamente de leitura, né, porque ela fica no centro do carro, mas acaba servindo para iluminar aqui atrás. Então, mais uma vez, considerando a proposta do veículo, não é ruim. Quem vai aqui atrás pode sentir um pouquinho de falta de porta-objetos. Na porta, se você colocar, por exemplo, uma garrafinha, não pode ser lata porque é inclinado, vai ficar difícil de guardar outras coisas. Ainda assim, existe mais um espacinho aqui que pode ser para lata ou garrafa, ou até mesmo outro objeto pequeno. E quem vai aqui atrás também pode usar aquela porta USB. Ainda que ela não seja tão prática assim, ela acaba atendendo para quem vai precisar, por exemplo, carregar um dispositivo. Hora da gente colocar aqui o Cronos na prática, mas antes vamos fazer algumas considerações. Ó, chave presencial aqui nessa versão, com partida aqui pelo botão, né? Vou deixar a chave aqui no porta-latas aqui na frente do câmbio. Ajustes aqui, pessoal, eu vou destacar o cinto de segurança que tem ajuste de altura, né? Então permite aí uma posição mais confortável. Ajuste de altura do banco também. E o volante, né, que só tem aquele ajuste de altura, poderia ter profundidade aqui, né? A Fiat já podia ter melhorado isso. E também o descansa-braço, que acaba sendo bastante prático. O que eu posso dizer? Considerando a categoria em que o Cronos está inserido, eu vou dizer para vocês, poderia ser melhor a posição ao dirigir? Sim, mas não é desconfortável. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, né? Eu particularmente ainda uso uma carteira mais tradicional.
E aqui do lado tem aquele porta-objetos que é extremamente útil para colocar a carteira. E por que eu digo isso? Eu particularmente tenho na minha carteira aqueles cartões de entrada em condomínio, né, que você tem que colocar por aproximação. Então fica muito prático aqui tirar a carteira e fazer aí a aproximação. É bastante útil. Outra coisa que eu também vou destacar aqui para vocês, pessoal, é o ar-condicionado digital e automático desse carro, que é bastante útil, né, para manter a temperatura certa, e também as saídas de ar-condicionado, porque ele tem uma saída a mais aqui, né? Então você consegue direcionar essas saídas aqui para o motorista, aquelas duas para o passageiro, e essa, por exemplo, você consegue direcionar o ar para quem vai ali na porção traseira. Ajuda a climatizar o veículo. E a central multimídia? Aqui ela já é bastante conhecida. Não é aquela central mais nova que a gente já viu, por exemplo, aí no Fiat Pulse, na Fiat Strada e na Fiat Toro. Essa aqui é um pouquinho mais antiga, mas ela até que cumpre aí o seu papel. Se você quiser saber mais dessa central, é fácil. Vai na busca do YouTube, escreve lá Fiat Uconnect. Muito provavelmente você vai cair num vídeo meu, que é o mais acessado do Brasil, que a gente coloca detalhadamente todas as funções que essa central tem. Mas como eu disse, ela acaba atendendo, né? Não tem a integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mas tem com fio, e ela tem até mesmo a integração de funções do computador de bordo diretamente na tela da central. Então, considerando a categoria que o carro está inserido, vou dizer, até que é interessante. Também vou aproveitar para destacar aqui alguns equipamentos que a gente está usando da i2Go, bastante práticos, né? Você está vendo aqui que o smartphone já está aqui no nosso suporte, que ele tem aquele sistema magnético, é muito prático, né, para você pôr e tirar o smartphone, bem legal, fica aí bem acessível. Outra coisa, eu também estou usando aqui o cabo da i2Go justamente para fazer aqui a integração com a central multimídia. O pessoal reclama bastante aí das telas projetadas, eu particularmente até gosto, porque olha só, com a tela projetada, você desce o cabo por trás da tela, né, e aí o cabo da i2Go, que tem até um comprimento um pouquinho maior, você consegue deixar ele dobradinho aqui, tem até essa cinta aqui para prender o excesso de cabo. E olha, vou dizer, até que fica uma arrumação bastante prática e interessante aqui no veículo para usar tudo isso. Um computador de bordo pode até não ter uma tela assim tão grande, tão bonita e colorida, né? Ele é monocromático com uma tela pequenininha, mas ele é completo, olha só. Velocímetro digital, você tem aqui também a opção para você poder fazer indicação de velocidade máxima para ele te alertar quando você passa da velocidade. E olha como ele é completo, né? Computador de bordo, o A, o B e até o indicador de consumo aqui em tempo real. Você ainda tem pressão dos pneus, temperatura do óleo, temperatura da transmissão, horas de funcionamento do motor, quanto falta para revisão, quantos dias faltam para revisão e o voltímetro. Outra coisa que você tem é a função de áudio, qualquer anomalia vai aparecer aqui e você ainda consegue fazer algumas configurações. Então, moral da história, para um computador de bordo de um carro dessa categoria, eu arrisco até dizer, está entre os mais completos, se não for o mais completo. Hora de dirigir, engatando ré, a gente já vê aí a câmera de ré, que olha só, tem linha de guia e ela é dinâmica, bastante prático aí, né, pessoal? Volante com assistência elétrica, ele é bastante leve, então você consegue ver o caminho que o carro vai fazer, né? Se você tem obstáculos do lado, a linha de guia acaba te ajudando a evitar esses obstáculos e continuar o seu caminho. E olha, tem a linhazinha tracejada lá atrás, ó, até para você poder se orientar melhor. Além do sensor de estacionamento com indicação gráfica aqui no painel. Então, para um carro dessa categoria, bem legal pelo fato da linha de guia ser dinâmica. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada, sempre lembrando, né, para testar isolamento acústico e conforto e até mesmo adaptabilidade com o solo brasileiro. Então, primeiro tachão. E olha, duas coisas surpreendem aqui, né? A primeira, maciez da suspensão. Quantos carros a gente já pegou aqui que a suspensão é dura? E aqui não, aqui nós temos uma suspensão confortável. Aliás, isso é característica da Fiat. E me surpreendeu o isolamento acústico, tá? O isolamento acústico aqui muito bom para um carro da categoria, claro. Agora vamos fazer aqui o nosso teste de lombada, 30 por hora, vamos ver como é que a suspensão sai. Olha, na primeira lombada passou sem bater e sem raspar, lembrando, né? É um sedã compacto, não é um crossover. Então ainda assim foi bem. Vamos ver a segunda lombada aqui, 30 por hora, sempre para buscar o limite do carro. Também passou sem bater e nem raspar na segunda lombada.
Tá indo muito bem o Fiat Cronos aqui nessa prova. Vamos ver agora o piso desnivelado e a terceira lombada. Vamos lá, acertar aqui a velocidade. Bom isolamento acústico para a categoria, hein? Gostei. Terceira lombada. Bom, aí vocês já escutaram, né? Na terceira lombada a gente sentiu aí o protetor de cárter bater com um pouquinho mais de força. Mas eu vou dizer, não foi ruim, é um sedã compacto, né, pessoal? Não é um crossover. Então, no geral, o carro está bem acertado aí para as condições irregulares do Brasil, né? Não extremas. Agora, a surpresa fica por conta do isolamento acústico, que é muito bom para essa categoria, e a suavidade da suspensão. E a manobra de fim de rua, como é que é? Vamos descobrir, né? Alinhada aqui com a guia, como a gente sempre faz, ponto de referência, virando todo o volante, direção com assistência elétrica muito boa, muito leve. E olha, já virou bem mais que 90 graus, né, pessoal? Vamos voltar aqui um pouquinho o volante, só para a gente poder desvirar as rodas com segurança, sem forçar o pneu na guia. O volante é leve. Eu gostei mesmo da leveza do volante. E a câmera de ré com a linha de guia. E olha, pessoal, usou pouco espaço. O carro saiu aqui deslocado para o lado direito da rua. Então, na hora de fazer manobra, vai ser tudo muito bem. Poderia ter um sensor dianteiro? Poderia. Mas considerando a categoria do carro, nem é um pecado assim tão grande e as manobras não vão ser difíceis. Bom, quando a gente fez a apresentação eu falei aí o consumo do Inmetro, mas dessa vez eu resolvi fazer aí uma medição bastante compreensiva mesmo do consumo do carro. Então, quando eu peguei o veículo, resetei aí o computador de bordo e deixei até agora. Vamos ver quanto que a gente rodou? Pois bem, olha só, pessoal, 692 km. Ó, você pode ver que tanto o Trip A quanto o Trip B tá alinhado ali igual, né? Porque foi quando eu resetei. Mais de 14 horas de condução, posso dizer aqui que o circuito foi, digamos assim, 70% de rodovia. E olha a média, 11 km por litro. Aliás, a média que a gente também teve área urbana foi maior do que o que é declarado no Inmetro puramente de rodovia. Então, nesse sentido, eu posso dizer que o Fiat Cronos também é bastante eficiente, sobretudo por esse câmbio CVT. Hora de pegar a estrada aqui, vamos dar uma sentida como é que fica aí o conjunto motor e câmbio. Primeiro aqui nesse típico semi-urbano, né, que a gente pode sentir um pouco mais. E eu te digo, se você não tiver com aquela super demanda de aceleração, a gente percebe que o motor e o câmbio conversam bem, né? Então, se andar normalmente, você vai perceber que o giro, na maioria das vezes, fica mais baixo aí no motor, né? Olha só, estamos aqui a 60 por hora e olha que giro baixo, 1.500 rotações por minuto, o que vai muito bem, né? Só claro que se você fizer uma demanda um pouco maior do pedal do acelerador, você vai sentir aí a rotação subindo mais. Aliás, vou fazer isso agora aqui, ó, para acessar a rodovia. Você percebe que o giro já sobe um pouco mais. No geral, eu digo que esse motor atende muito bem aqui no Fiat Cronos com esse câmbio CVT. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, a gente já viu em outros modelos da Fiat, é o botão Sport aqui no volante, né? Geralmente esse botão Sport fica no câmbio, mas aqui está no volante. Então é mais prático, porque você está dirigindo o carro, quer ter um pouquinho mais de desempenho, só apertar aqui o botão no volante, você já percebe que o giro ali sobe um pouco mais, o pedal do acelerador fica um pouco mais sensível, você tem mais resposta do carro. Ah, não quero mais usar o Sport. Aperta o botão de novo, desliga, ele entra aí de novo no modo CVT, né, de uma forma mais suave, e aí você tem um giro menor na maioria das situações. Lembra que eu falei aqui que o câmbio simula a marcha? Pois bem, a alavanca de câmbio jogou ela aqui para o lado esquerdo, ela começa a fazer a simulação, inclusive indica ali no painel. E aí, para frente, ele faz a redução da marcha, simulada, claro, e para trás ele sobe essa marcha simulada. Ah, mas eu não quero usar a alavanca de câmbio, não tem problema, tem os pedal shifts aqui no volante, que fica muito mais fácil, né? Então, descendo uma serra, quero controlar o carro, só usar aqui o pedal shift, ou até mesmo para subir marcha. Veículo no acostamento à frente. Fica muito mais prático você usar os pedal shifts para controlar o carro. E olha, mesmo com a alavanca na posição drive, você também consegue usar o pedal shift momentaneamente. Então, por exemplo, estou aqui numa pequena subida, se eu quiser reduzir, ó, para ter um pouco mais de giro no motor, eu comando a alavanca
E se eu passar algum tempo sem usar aqui o comando das alavancas, o que ele faz? Automaticamente volta para a condição drive. Então aqui é muito bom para você aplicar uma redução ou até mesmo buscar um pouquinho mais de giro quando você quer fazer uma retomada de velocidade. Desempenho é sempre um ponto que todo mundo quer saber. É claro que o Cronos 1.3 não é um carro para correr, mas situação real, né? Estrada, ar-condicionado ligado, tô subindo aqui, como é que é o desempenho? Vamos ver? Pisa tudo aqui, ó. Pode ver, ó, 100, que a rodovia é 120. Cheguei aqui no 120. Bom, vocês perceberam que o câmbio CVT faz aí a simulação de marcha. É um canhão? Não, não é um canhão, né? É um motor 1.3 aspirado, que não tem muito torque, na casa de 13 kg de torque. Mas assim, para o dia a dia, vai ser muito bom. E na estrada, desde que você esteja numa estrada como a Castelo Branco, como a Bandeirantes, não vai ter muito problema. Onde você vai sentir um pouco mais? Com o carro carregado, subindo uma serra. Aí, pessoal, não tem milagre. Como a gente viu aqui, o Fiat Cronos, nessa versão Precision, tem um custo-benefício bem interessante. Principalmente para quem vai usar bastante o carro e até mesmo para pessoas que farão uma aplicação, digamos assim, mais profissional do veículo, para transporte de passageiros, por exemplo. Um carro com um conjunto eu caracterizaria como honesto. Mas vamos falar aí da questão dos preços. Pois bem, falei aí com alguns parceiros concessionários e olha só, preço público sugerido desse carro no estado de São Paulo é de R$ 101.626. Outros estados do Brasil, R$ 99.241. Você vê que tem uma diferença aí na barreira dos 100 mil. Mas olha só, com desconto para CNPJ, no estado de São Paulo, esse carro sai por R$ 92.790. Acaba sendo aí um produto bem atrativo. E no estado de São Paulo, para o pessoal de PCD, só com o desconto de IPI, ele vai sair por R$ 89.641, o que acaba sendo uma relação de custo-benefício bastante interessante. E olha, no estado de São Paulo, como essa versão Precision quebra a barreira ali dos R$ 100 mil, as outras versões do Cronos, aí sim, você consegue no PCD com desconto de IPI e ICMS, o que acaba sendo bastante interessante. Moral da história, o Fiat Cronos é um veículo que tem essa questão da relação do custo-benefício. Tem alguns pênaltis? Tem, né? Por exemplo, o carro só tem 2 airbags, tem a coluna de direção só com ajuste de altura, não tem profundidade, acabam faltando algumas outras coisinhas que poderiam estar aqui. Mas ainda assim, olhando a relação de custo-benefício, eu vou dizer, é uma opção interessante para você colocar na sua garagem. E para fechar aqui, eu falei que o vídeo era no formato vale a pena, então eu vou emitir a minha opinião pessoal. Se a gente olhar esta categoria de produto, quem que nós teríamos aí como concorrente? O HB20, a gente já sabe que teve aí uma atualização do modelo, mas nesse momento o carro ainda não está disponível efetivamente para você levar para casa. Então a gente tem que olhar lá no futuro. Então o que que nós temos nesse momento? Temos aí o Onix e temos também, por exemplo, o Volkswagen Virtus. Se a gente olhar pela questão de custo-benefício, quanto custa aqui o Fiat Cronos 1.3 Precision? Para aquela pessoa que vai fazer aquela utilização do dia a dia, na cidade, como um carro talvez até de trabalho, eu diria para vocês, seria um forte candidato a estar na minha garagem por essa questão do custo-benefício. Ele acaba tendo uma atratividade muito grande em relação aí aos concorrentes. E a gente sabe que esse motor 1.3 aspirado, quando a gente compara com os motores turboalimentados, provavelmente é um motor que deve dar muito menos dor de cabeça. Moral da história, olhando para a questão do custo-benefício, vale sim muito a pena para colocar aí na sua garagem. E para a gente fechar o vídeo de vez, olha pessoal, gostou aí do vídeo? Por favor, deixe o seu like, é importante para a gente saber que você está aprovando o nosso trabalho. Se você não se inscreveu, faça isso. Afinal, vídeos diferentes assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.